Eu já vou logo avisando pra você que vai assistir esse corte. Tire as crianças da sala, porque tem palavras pesadíssimas nesse corte. Eu já quero logo dedicar os créditos ao canal Placar TV, porque retirei esse corte lá do canal Placar TV. O link está aqui na descrição do canal para quem quiser ir lá assistir a live completa. Já peço o teu like, eu já peço que você hype esse vídeo aqui, porque a torcida do Flamengo precisa assistir esse corte. Meus irmãos, sem necessidade falar tal coisa, né? Para o Bruno Henrique, para o torcedor que sempre apoiou o Bruno Henrique, entendeu? Independente de qualquer coisa, porque existe perdão. Para o torcedor que é corpo e alma, Flamengo. Meus irmãos, a coisa ficou feia. Olha só, assista sem pular. Olha só o que o Alfinete, o que a galera aí da Placar TV, mas principalmente o Alfinete falou sobre essa situação que rolou do Bruno Henrique, né, no STJD. Falaram também sobre os cartões, né, os 2 cartões vermelhos. Falaram que o Flamengo foi beneficiado. É algo inacreditável. Se liga só. Xiii. Acho que Agora eu não leio mais. 71 pro Flamengo? Rapaz. Acho que azedou ali, hein? Palmeiras 68. O que era uma vantagem, pulverizou em poucas rodadas, né? Cruzeiro tá ali com 64. Já não briga pra ser campeão, mas também já não perde essa vaga direto. É difícil, hein? Não, já tá classificado. Mirassol. Mais direto? Mirassol 59. Direto não, matematicamente. Mirassol Tá 59. Bahia 53. Botafogo 52. Flu 51. Bragantino. Aí é um pelotão aí, né? Até o São Paulo, na minha visão, nenhum risco mais de cair. Não, até o no Galo máximo o ali. Inter ali, mas no máximo, hein? Sei não. Atlético 44, que já fez esse jogo aí, foi pra 34 partidas, 44 pontos. Vasco 42, Ceará, a turma dos 42 aí. O Corinthians ali se esforçando pra Tá tentando, pra né? não chegar em lugar nenhum. O Corinthians está dando uma emoção para a fiel torcida. Eu acho legal. Vai ser campeão da Copa do Brasil. Calma, Sormani. Grêmio 40. Aí já tá perigando também. Inter 37. E aí o Santos colocou o zóio pra fora d'água. Deu uma respirada. 36 pontos pro Santos. 35 pro Vitória. E olha o Juventude aí com 32, hein? Fortaleza 31 e o Sport, que já foi pra vala, 17. Antes da gente entrar no assunto do Santos, compra dos direitos do Pelé também pela família Neymar, falar um pouquinho do jogo do Flamengo, tem também as notícias do caso do Bruno Henrique, as declarações desse final de semana. Flamengo teve ajuda da arbitragem, Gui Azevedo, que você estava falando aí. Cara, eu achei completamente incoerente da arbitragem. Incoerente ou ajuda? A arbitragem foi incoerente ao expulsar 2 vezes jogadores do Sport. E a gente tem que lembrar que naquele momento, né, o Sport vencia por 1-0. Tudo bem, o Flamengo é muito mais time. Acredito que o Flamengo realmente poderia virar o jogo, mas condicionou o jogo. E aí azar do Sport, né? O Flamengo não tem nada a ver com isso. Jogou melhor. Fez 5-1 e é o novo líder. Mas fica complicado, ainda mais porque teve um outro lance polêmico no jogo do Palmeiras, né? Então, daqui a pouco a gente fala desse... Vai ter debate, vai dar pano pra manga. Essas expulsões, Quesada, no jogo do Flamengo Sport. Cara... Eu não vou ficar aqui falando que tem esquema. Não, mas você acha que foram justas ou não? Eu acho que a segunda foi do Ramon, né? A primeira foi do Matheus, né? Matheus e a segunda do Ramon. Acho que pelo menos uma delas, tá? Mas, gente, não foi por isso que o... Não, com 9... O Sport com 11 perdeu um monte de jogo. Mas tava ganhando o jogo, né? Então, mas tudo bem, mas é isso. Tudo bem, é o que o Gui falou. O Flamengo poderia... Quer dizer o quê? Mas na hora, ali no momento... que é muito C, né? A gente sempre... mas esse é o segundo amarelo, né? Eu já vi time virar jogo com 9. Aí eu acho que é mais esporádico, ele entendeu? esqueceu que o cara tava com a mão. É mais esporádico. Mas assim, o time do Sport é horrível, cara.
O goleiro Não, é ruim. ontem, depois do jogo, antes de ontem, falou isso. A gente precisa fechar a porta aqui e ver tudo aquilo de errado que a gente fez durante toda a temporada. O goleirão tomar uns gols também, isso que vamos combinar, então, né? Não adianta isso, ele né? Pô, falar. olha essa bola aí, ó. Não, tudo bem, mas, meu. Agora, Quando a fase é boa, né? A bola entra de tudo que é jeito. Né? Agora, Ó, olha isso. nas últimas rodadas, tivemos um pênalti do Jorginho em cima do zagueiro palmeirense Gomes, que não foi dado, que foi pênalti pra mim. Sim. Tivemos esse lance aí do Alan no jogador de São Paulo, jogador do Palmeiras no jogador de São Paulo, que nada foi marcado, certo? Tem aí a polêmica que o palmeirense está reclamando do pênalti do Souza em cima do Maurício, certo? Então todo mundo é, de uma certa forma, prejudicado. O problema é que o Flamengo, nesse momento, nos últimos jogos, os últimos 5, 6 jogos do Brasileiro, não tem nada que seja contra o Flamengo, é só a favor. Então aí que a coisa fica mais vibrante pra gente falar, pô, mas é só pro lado do Flamengo? Entendeu? Então aí que o bicho pega, entendeu? Ah, o jogo contra o Corinthians, que o lateral não era do Flamengo. Sim. Né? Então tem... Se a gente for puxar o campeonato inteiro, é complicado. É isso. Agora, o Sport reclamar, perdemos porque estava com 2 a menos. Eles estão jogando com 11 o campeonato todo e estão tomando pau de todo mundo, pô. Bom, quem jogou essa partida foi o Bruno Henrique. E venderam o mando também, tá? Por causa de tem dinheiro. isso também. Pensaram em grana, é isso daí. Quem quer falar, senhor Mano, desses lances de pênalti, de cartões pro Sport? O segundo é uma vergonha. O segundo foi uma vergonha. O primeiro é discutível. O jogador acerta a bola. Primeiro. Depois ele acerta o jogador do Flamengo. Eu não daria vermelho, ou amarelo. Amarelo. Né? Em nenhum dos 2 lances. Tá? Então, pra mim, isso condiciona muito da derrota. Entendeu? O Quesada falou jogou o campeonato inteiro com 11 e não ganhou. Mas cada jogo é um jogo. Se ele tá ganhando por 1-0, com 11 em campo, o cenário é um. Com 9, é outro completamente diferente. Que houve um benefício ao Flamengo com essas 2 expulsões, isso é claro. Isso é claro. Entendeu? Agora, o Flamengo ganharia o jogo? Acho que sim. Acho, porque é muito mais time que o Sport. Mas que teve seu trabalho facilitado por conta dessas 2 expulsões, não tenho a menor dúvida disso. Então fica registrado aí, opinião de todo mundo, que o Flamengo, de certa forma, foi beneficiado nesse jogo aí, mas fez a lição de casa. Não, de certa forma não. Ele foi beneficiado. Ele foi beneficiado. Porque as 2 expulsões foram uma vergonha. A primeira ainda você pode discutir. A segunda. Tá? A segunda é uma vergonha. É uma vergonha. A primeira foi do Matheus, né? A segunda é do Ramon, A segunda isso. Não, a primeira é. Mas vamos lá, digamos que tenha sido expulso só um, né? Não é fácil não, gente. Não é fácil. Coisas do Campeonato Brasileiro. Outra coisa do Campeonato Brasileiro é o Bruno Henrique tá jogando aí. Falou depois do jogo aí. Vamos ver o que o coitadinho do Bruno Henrique falou, coitado. Sei que é um assunto delicado, mas não tem como a gente não comentar que foi a sua absolvição. A gente falou com o Felipe Luiz aqui antes. Uma coisa que ele falou é que antes desse último julgamento, né, falou-se muito sobre a acusação e agora talvez não tanto sobre a absolvição. Né, que você merecia também essa absolvição, essa redenção da sua reputação. Então, qual que é o seu sentimento nesse momento que você foi absolvido? E o que você pode falar desse momento que você passou também, que foi difícil para você fora de campo, e o que você está projetando agora? Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Bruno, Gabriel, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, de ser jogador, de ter um ótimo salário, você prestem atenção nessa pergunta. Você tem um filho, tem um garoto que já está um pouco maior, já consegue entender um pouco o que se fala. Eu queria saber, assim, como é que você se blindou diante de tanta besteira que foi falada? As pessoas falavam coisa sem saber. E quando chegou ali no tribunal, ficou muito claro que você não fez parte de um esquema, que você não fez parte de um conluio, que você
não ganhou dinheiro com isso, como teve outros casos assim no Brasil, e ficou claro a sua inocência, tanto que foi 6 votos a 1 e a 2. Né? A maioria, o dobro do que queria te condenar, te absolveu. Queria saber assim, como é que você fechou com a sua família, como é que você blindou a sua família diante dessa situação que aconteceu, que eu acho que foi mais uma situação complicada que você passou na carreira. Você teve a situação no olho, depois teve a situação no joelho, mas eu acredito que essa fugia um pouco do seu controle, porque você não controlava a narrativa das pessoas. As pessoas falavam o que elas achavam que era verdade e meio que, tipo, você não tinha o direito de se defender. Até porque você fica toda hora rebatendo alguém que você poderia acabar se desgastando. O que você falasse? Cara, eu acho que, primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? Esse cara aí. Eu não sei quem é esse cara. E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis, e também tem uma pessoa fora do clube, né, que é a minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor, e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então, quero agradecer eles e minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu. E é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade. Então, é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar, e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. Tudo bem, futebol agora, vamos lá. Tá bom, Mick Jagger, tá bom. Eu tô mandando pra você aí. Tô mandando pra você aí um print aqui que eu recebi. Dá uma olhadinha aí e a gente pode de repente colocar no ar, que são um dos prints da conversa do Bruno Henrique com o irmão dele, se não me engano. Pesado, né? Eu gostaria da opinião de vocês, porque eu tô com medo de dar a minha opinião aqui. Entendeu? Então, vocês são pessoas mais, né, que sabem se segurar um pouco melhor, porque é o poste mijando no cachorro, né? Não, Mas, primeiro, quiser, e se der pra gente descobrir o nome de quem fez essa segunda pergunta, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi um jornalista, um suposto jornalista, um repórter, falar numa coletiva de imprensa pra um jogador que fez o que fez. Inacreditável. Falem o que vocês quiserem. Cara, ele começa falando, minha resposta dentro de campo. Cara, ninguém tá te criticando porque você fez ou não fez algo dentro de campo. A crítica é porque você cometeu um crime e você não foi absolvido. Você é absolvido do 243, você foi condenado no 191. Ele não foi absolvido, ele está condenado tanto que ele vai ter que pagar uma pena pecuniária. Você vai ficando agoniado e o cara quer colocar Deus no meio. Mano, com todo respeito, velho. Todo respeito, cara. Pô, Deus tá pra todo mundo, velho. Deus tá pra casa de aposta que foi prejudicada. Deus tá pra todo mundo, pra todo mundo. Não é Deus que vai ajudar você a se livrar de um crime. Não foi Deus que te ajudou, foi o Flamengo. Porque o Flamengo, ele mudou a postura, falou que não foi prejudicado para defender seu atleta. Eu não vou entrar no mérito, eu acho que isso é imoral, eu acho que isso é errado, é pequeno, o Flamengo é muito maior que isso. Mas a postura foi pequena e a postura do Bruno Henrique na coletiva é constrangedora. E as perguntas, pô, não gosto de falar do trabalho dos outros, mas isso não é pergunta, né? Isso é bajulação, pô. Assim, o Flamengo, enquanto instituição, tá no direito de defender o atleta, porque eu acho que... tenho certeza que todos os outros clubes fariam o mesmo. Defender juridicamente o atleta. Tenho certeza que o Palmeiras faria isso, o Corinthians faria isso, porque acaba causando um dano esportivo pro time que não vai contar com o jogador. Então eu entendo o Flamengo defender o jogador juridicamente. Agora, o que a gente viu de manifestação, mesmo da instituição em rede social, o Felipe Luiz, né, deu uma coletiva e ele começa falando assim,
assim, o dano à imagem do Bruno Henrique é irreparável. Quem causou dano à imagem do Bruno Henrique foi o próprio Bruno Henrique. Porque, gente, pelo amor de Deus, estão tratando como se ele tivesse sido injustiçado. Ele fez uma coisa errada. Ponto. Tá aí ele na tela fez os prints uma coisa aí, ó. errada. E se fosse tão claro assim, não teria 3 votos, né, pra condenar ele, pô. Ele não é coitadinho. sacanagem, velho. Ele não é coitadinho. Estão querendo pintar ele como coitadinho, o Flamengo, no caso, né? Ele não é coitadinho, ele fez uma coisa errada. Como eu disse, a instituição tem o direito de defendê-lo juridicamente. Conseguiu o que queria, conseguiu defender, acabou. Pra que ficar fazendo isso? Olha aí, gente, é enaltecer algo errado. Olha aí, ó. Ponto. Falando sobre os cartões, que ele estava pendurado, ele se comprometendo ali a não reclamar em nenhum jogo para não tomar o terceiro cartão até a partida, que seria interessante ele tomar o cartão amarelo. Olha que coitadinho. E o rapaz ali falando, boa, rapaz é irmão dele. Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. É isso que esse bando de vagabundo tá aplaudindo aí, apoiando e passando pano. Para mim, eu tô falando que eu não quero falar muito, porque nós mostramos, eu vou mais longe do que... Nós mostramos isso já quando explodiu o negócio, que essas mensagens, elas viralizaram na internet e tal. A gente mostrou. Eu acho que por si só isso daí já é suficiente para dar os 12 jogos pro Bruno Henrique, que é o que está lá no defasado Código Brasileiro do Esporte. Tá? Então eu faria isso. Agora, eu acho que tem que mudar o código. Eu acho que se você dá 1 ano para o Aleph Manga e quase 1 ano para o Bauerman, você teria que ter dado 1 ano também para o Bruno Henrique. Não deu porque o Flamengo é forte, tem um corpo de advogados forte, os caras trabalharam ali a vírgula para salvar o cara do time. Basicamente foi. E aí eu sou obrigado a Agora, escutar. Acho uma babaquice a gente dentro do Flamengo ficar defendendo essa postura e colocar o Bruno Henrique como um coitado. Ele não é um coitado. Ele não é um coitado. Às vezes ele fala mal, né? Ele se comunica muito mal, inclusive o Bruno Henrique, mas ele não é um coitado. Ele sabe muito bem o que ele estava fazendo. Essa armação que a gente vê nas mensagens aí é de alguém que premeditou tomar o cartão naquele específico jogo. Tanto que ele fala aí, não, nesse jogo eu não vou nem reclamar, que eu já tenho o cartão, vou deixar para o outro. Tá aí, não sou eu que tô falando, tá aí nessas mensagens aí. Só entendeu? entrar Agora, o Felipe Luiz, que é o europeu, o cara que trabalhou fora, que traz coisas diferentes para cá, também defender Entrar esse tipo nessa, de coisa, nunca me cara. enganou. Turmani, Esse antes eu de posso você falar que falar, nunca vamos me ver o enganou. Felipe Luiz, aí você já pode fazer um comentário mais completo. Olha aí o Felipe Luiz, o Lorde da Gávea. Não, o Bruno, é ele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Cara, é tão difícil para uma pessoa chegar, um cara que se coloca na postura do Felipe Luiz, chegar e falar, cara, conversei com o Bruno Henrique, ele fez um negócio que não foi legal, eu tentei instruir ele aqui da melhor maneira, a pessoa tem o direito de errar na vida e depois se recuperar e aprender com o erro dele. Exato. É tão fácil, Exato. cara, não ser um trouxa e não falar tanta besteira igual vocês estão falando, cara. Mas fala aí, Sormani, porque eu vou perder meu Só emprego. antes do Sormani falar, mesmo que o Flamengo conseguiu desenquadrá-lo lá do artigo, então mesmo que juridicamente falassem pro Felipe Luiz, não entra muito nessa polêmica, a gente já... o cara pode ser neutro ali e falar, olha, gente, já foi julgado, vocês viram o resultado, é isso, a gente continua a nossa vida. O que eu quis dizer com o que eu falei aqui é que eu posso me exaltar e falar uma besteira. E ponto, e acabou, e segue o jogo. Mas agora, ficar fazendo isso como se ele estivesse sendo crucificado por uma coisa que ele não fez, gente, tem prova. Aliás, a pergunta do suposto jornalista, que a gente não sabe quem né? Ele fala, as pessoas te julgaram sem prova. Não, amigão, tem prova aí, ó. Não, os prints aí. É revoltante. Não, é sujo, é pequeno, pô. Sormani. É desonesto. Enfim, ele cometeu um crime, né? Tá aí. Essa é a prova. Aí, ó.
Mas é o que eu falei semana passada. Se ele tá com a camisa de um outro time, ele seria condenado. Como ele tá com a camisa do Flamengo, ele não foi condenado. Isso tem um peso muito grande. Eu já falei aqui. Falamos semana passada, né? Você bota como defender o caso Bruno Henrique na inteligência artificial. Eu, não sendo advogado, não tendo a OAB e o cacete A4, eu vou lá, falo e absolvo também. Porque não é o meu argumento que está absolvendo ele. Está absolvendo ou absolveu o Bruno Henrique foi a camisa do Flamengo. Ponto. Olha isso. Quer mais prova do que essa, gente? Olha essa conversa. Olha ele dizendo aí. Ô tio, você está com dois cartão no Brasileiro. Sim. Quando o pessoal mandar tomar 3, liga a nós, hein? KKKKK. Aí o Bruno responde pro irmão, pro Vander. Contra o Santos. Daqui a quantas semanas? Quase que você vai se ferrar, meu. Dá uma olhada aí no Google. 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem tomar cartão? KKKKK. Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém. Então, Boa. E se ele precisasse reclamar de uma jogada que tivesse sido injusta, se ele precisasse contestar alguma coisa... Não, mas você tá vendo como o negócio é assim... Ficaria calado, né? Entendeu? Aí ele é a Isso é em agosto, é isso? 29 de agosto, é isso? É. Nossa, olha quanto tempo de diferença, hein? Não, 2 anos. Não lembrava. Não. Ele tomou dia 29 de outubro o cartão, ele ficou segurando. Ou seja, já estava premeditado ele tomar muito tempo O esse Flamengo cartão. vai falar que não foi. Olha, dia 29 de pensado. agosto. Pelo amor de É Deus, isso? né? Pensado, Eu não sei, eu não tô enxergando direito. 29 do 8. E o que me deixa revoltado é essa passação de pano aí de pessoas fazendo perguntas ridículas, defendendo um cara que deveria ser chamado a atenção, deveria aprender com o erro, é o técnico falando um monte de merda, que é o que ele tá falando, ele tá querendo tirar da reta do jogador dele, e é um cara que vive falando, vive passando a imagem de que é diferenciado, que é não sei o quê. Muita gente fala, esse cara vai pra seleção, o cara é culto, é não sei o quê. É outro que não vale nada. Depois dessa entrevista, pra mim, perdi todo o respeito e a admiração por ele. Desculpa ter desabafado. Então esse foi o corte que eu queria colocar aqui pra vocês no canal Michael Flar, pra você, torcedor do Flamengo, ver como é que é as pessoas, né? Pra você ver como a máscara cai. É triste, né, a gente ver uma situação como essa, mas esperamos um pouco de respeito, né? Principalmente a questão aí com as pessoas que apoiam, né, que vêm apoiando, sempre apoiaram o Bruno Henrique na situação que ele passou, que está passando, que sempre apoiam o Flamengo de corpo e alma, que perdoaram o Bruno Henrique. O cara errou sim, né, em ter comunicado o irmão dele, entendeu? Porque ele teve ordens do Flamengo para que pegasse o 3º amarelo, né? O erro dele foi ter comunicado o irmão e fazer isso para o irmão se beneficiar. Esse foi o erro. Mas o caso do Vitor Roque ninguém debate, né? Ninguém debate porque o Vitor Roque errou e errou feio. E homofobia é crime o que fizeram. Conseguiram fazer um acordo lá com o STJD, o garoto vai pagar 80 mil e vai fazer uma postagem contra a homofobia. Você acredita nisso? Que situação, hein? É uma vergonha, né? A hipocrisia é desse jeito. Meus amigos, eu não sei nem mais o que dizer. Eu quero deixar as palavras para vocês que estão me assistindo agora. O que vocês acham de tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber demais da tua opinião. Se inscreva no canal Michael Flar, já deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho, já clique em hypar vídeo também e ativa o teu sininho para você não perder nada. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.